ao cuidado. Cuidado que continua, aliás, hein? Vou falar agora aqui no nosso podcast. Pode abrir a imagem aqui. Olha só, estou com a prefeita de Pinhais, Rosa Maria de Jesus. Que privilégio nessa bancada, meu Deus do céu. Que responsabilidade, Regis. Muito bem. Rosa Maria de Jesus Colombo, muito obrigado por estar conosco aqui, prestigiando a FEIARTE. A nossa co-host da conversa, viu, vai ser a Thalita. Tudo bem, Thalita? Eu vou falar novamente, eu adoro quando você fala nossa co-host. Eu fico bem confortável com essa Thalita palavra, Mendonça, com você. Maravilhosa. E aqui está ela, nossa Rosa Maria de Jesus Colombo. Isso. Como é que você está, Rosa? Tudo bem? Estou muito bem, agradecer o convite, né, por essa oportunidade. Sempre que a gente pode falar um pouco da gente, um pouco da nossa cidade. Conseguiu um espaço na agenda? Sim, hoje era um domingo chuvoso. Não, para prefeito não tem esse negócio de domingo não. Não tem. Choveu. Eu ia dizer isso agora, Regis. Então, essa mulher deve ter uma agenda que fala assim, gente, não existe um feriado, não existe um sábado, não existe um domingo, né? É sentinela sempre, não é isso? É sempre. O tempo todo tem sempre um imprevisto, uma situação, seja uma situação às vezes difícil, de você ter que correr para articular, para resolver com as equipes, sejam coisas maravilhosas. É feito de altos e baixos, de coisas boas e coisas muito desafiadoras. Rosa, eu quero falar da política com você. A gente está no ano eleitoral, obviamente, a gente quer entender como é que está a composição, como é que está a corrida, a expectativa, vai ser candidata, tal, com certeza. Mas hoje a proposta desse nosso podcast aqui com a Thalita é a gente conhecer a mulher, a Rosa Maria, quem era, quem é, de onde veio, o que pensa e como é que ela achou depois de tantos anos, já foi até professora. Sim, por muitos anos. É avó de 3 netos. Isso. Já cuidou de 4 filhos. E agora, olha o currículo, hein? E agora ela adotou uma cidade que a adotou quando ela tinha 2 anos de idade, sabia? 2 anos Exatamente. de idade, Falei olha certo? só. Não, na verdade, quando eu vim para Pinhais tinha 2 anos. A Pinhais? Isso. Cidade nova, né? Faz 30 anos que eu estou em Pinhais. Né? 30 anos. 30 anos. Então eu sou de Pinhais, né? Não sou de Pinhais. Na verdade, eu moro em Pinhais. E confesso que eu já estou há 10 anos em Pinhais e consigo falar assim com muita leveza o trabalho da Rosa. É um prazer para nós ter ela hoje aqui na FEIARTE, né? Mas a Rosa, ela é muito flexível, sabia, Regis? Conheço várias amigas empresárias na cidade de Pinhais e a Rosa, ela faz questão de estar no pequeno, no médio, naquela dona de casa. É impressionante. Olha, eu tenho comentários. Olha, a prefeita estará lá, mas ela esteve aqui, tomou um café com a gente. É incrível a doçura e a leveza como ela consegue levar Rosa Maria, a presença dela. A gente conhece uma pessoa pela voz dela, pelo tom de voz. Por você ser professora, você podia falar, né, ter um tom diferenciado. Você tem um tom muito ameno, tanto que tá difícil eu subir o tom aqui. Tranquila, sou aqui. Leve, serena. Como é que você é lá? É esse tom todo, sempre? Os seus alunos era isso mesmo? Claro, que em sala de aula, em alguns momentos... Dependia do aluno. Dependendo da situação, às vezes tinha que falar um pouquinho mais alto. Ela ia falar mais alto comigo, entendeu? Não, mas ela tem um jeitinho de que foi uma professora amorosa, eu fui uma acolhedora. Quer dizer, na verdade, óbvio que hoje, afastada por uma razão óbvia, mas eu me considero professora mesmo, né? Sou professora, até porque não me aposentei já poderia até me aposentar num padrão, mas eu digo que sou professora e estou prefeita. Porque, na verdade, o que está lá na minha carteira de trabalho, a minha profissão é ser professora. E amo ser professora. Aí vocês me perguntaram quem é a Rosa Maria de Jesus Colombo. E aí eu vou falar um pouquinho então de quem é essa mulher que foi se construindo ao longo de uma história, de uma vida. Como é que se construiu? Eu venho do interior do Paraná, né? Eu nasci em Santa Fé, interior, próximo a Maringá, mas fui para Caloré, que é a única cidade com K do Brasil. Que fique claro isso, viu, Regis? Você não vem, então, Regis, porque você é de Castro. Lá é Castro frio. Caloré com K, bastante quente, uma cidade que hoje está bem pequenininha, mas já foi uma cidade maior, do Norte Novo, próximo a Apucarana, Maringá, Londrina, que é a referência. Exato. Porque tem gente que... Mas essa cidade existe sim.
E então eu fui para lá muito pequenininha, por isso que a maior parte das minhas biografias, às vezes até escapa a ideia de que eu não nasci em Caloré, mas me criei lá. Aprendi a andar naquela cidade e enfim. Traz a essência de isso. lá, né, E aí, Rosa? assim, de uma família extremamente humilde, muito tempo eu usei a expressão pobre, mas não é legal usar pobre, porque pobre, tem muita gente rica pobre. É verdade. Olha, que colocação. A pobreza Olha, é o espírito, é o jeito tá de dentro. pensar, é a perspectiva que tem da vida. E meus pais eram humildes, mas eles eram muito ricos em sabedoria. Tanto é que numa família de 5 irmãs, eu sou a do meio, família muito, muito simples, muito humilde. E nós tínhamos assim, trabalhávamos na roça, né? Meus pais trabalhando bastante, mas pais não alfabetizados, porém nunca permitiu que eu e minhas irmãs deixássemos de estudar. Olha que Então riqueza. a educação sempre foi a marca mais forte da minha vida. E eu carrego isso como testemunha, como instrumento mais forte de transformação da vida das pessoas, porque transformou a minha vida. Exato, a educação. E veja, quando no ensino fundamental, lembro-me, com a minha irmã, nós íamos para a escola descalço, não tinha nenhum calçado. Olha. Né? Lembro-me que tem um fato assim que até hoje, parece que ele aconteceu hoje, 75, uma geada terrível. Quem não ouviu falar dessa geada? Essa foi. Foi terrível. Lembro-me que ao chegar na escola, eu e a minha irmã estávamos literalmente congeladas. E aí acho que eu senti muito forte o afeto de uma professora, de uma escola, onde nos agasalharam, lavaram nossos pés com água quente. Então, assim, ao ponto de que eram meninas, eram crianças, era uma família realmente muito simples, mas em busca da educação. E aí, né, aquela vida... Isso marcou você? Marcou muito, marcou porque naquele momento, aquela acolhida, aquele gesto de afeto foi fundamental. É como se eu sentisse isso. Mudou. Você. E Não, hoje mudou e moldou você. Isso, completamente. Aí depois, em seguida, eu fiquei órfã aos 15 anos de pai. Nova. Isso, e aí tinha que ajudar a minha mãe. Aí, como é que se trabalha numa cidade onde ela não tem emprego? Não tem recurso, nada, é muito pequena. Aí onde que eu 15 trabalhei? anos você estava só estudando. Você Isso. ainda... Aí onde que eu trabalhava, gente? Claro que sempre trabalhava onde? Na roça, para ajudar. Na roça. Aí Seu pai faleceu? meu pai faleceu muito jovem, assim, e aí eu e as minhas irmãs, boia fria. E olha a mamãe, hein, aguentando, Isso. né? Olha, e aí que fortaleza essa trabalhava mãe. como boia fria. E aí eu gosto sempre de explicar o que é boia fria. Saí 6 horas da manhã de casa, quando uma merenda, uma comida foi feita às 5 horas da manhã, por uma mãe ali, trabalhadora. E a gente ia às 9, 10 horas, quando ia comer, essa comida estava literalmente gelada, por isso boia fria. E aí voltava e ia para a escola. Nessa fase eu já era uma adolescente, 15, 16 anos. Quando os professores passavam perto de mim, que eu estudava à noite, eu escondia minhas mãos, porque certamente aquela unha não conseguia estar limpa do jeito que deveria estar. Mas nunca me vitimizei e nunca encontrei ninguém na vida que me vitimizasse, que me chamasse de coitadinha. Ao contrário, ralava muito, não era. A minha vida nunca foi impedimento, as dificuldades nunca foram impedimentos para eu buscar melhor nota, conhecimento. Daí estudei, sofri muito para fazer faculdade, fiz faculdade. Aí passei num concurso e foi quando eu realmente vim para cá. Curitiba. Eu escolhi Pinhais no mapa, que era um lugar... Como assim? Como é que alguém escolhe só no mapa? Porque era tinha mais... uma razão a mais para porque vir? era Isso já estava casada, Rosa? Isso, já estava casadíssima. Olha, que fique bem claro, hein, gente? Quem manda na casa. Casadíssima. Quem manda na casa. A gente vai pra... Não é eu escolhi, é a gente vai para lá. E você... Mas de fato, porque era assim, em Caloré não havia vaga para o concurso. Eu ia fazer concurso lá, não dava. Para sair de Caloré, então vamos sair para um lugar onde a gente possa ter possibilidades com as filhas que estavam crescendo, com o meu próprio esposo, que à época já era despachando do Detran.
E uma menina, né, Rosa? Isso. 20 e poucos anos. Sim, eu Olha era muito jovem. Aí, por que eu digo que nós escolhemos pelo mapa? Porque não havia internet na época, a gente não havia esse acesso, nem telefone. Sim. Aí pelo mapa, não, essa cidade é bem pertinho de Curitiba, porque iríamos morar em Curitiba, porque conhecíamos alguém de Caloré que mora lá. E daí... Então, há 30 anos, gente, estamos aqui. Tinha 4 crianças, um carro bem velhinho e uma vida cheia de sonhos. Tá, vamos lá. Quando você chegou em Pinhais? Eu tô arrepiada já, eu confesso. Quando você chegou em Pinhais, e aí? Onde morar? O que fazer? Vindo de uma cidade como Caloré. Pequena, né? Exatamente. Pequenininha. Os desafios que se apresentaram. Quando você chegou em Pinhais, o que você fez? Na verdade... Nós saímos de Caloré e nós moramos 6 meses em Curitiba. Em Curitiba, morei no Campo Comprido. Imagina, é um lugar onde eu caminhava 200 metros para chegar na escola. Aqui tinha que tomar muitos ônibus para eu ir para a escola. Porque eu morei em Curitiba 6 meses, mas eu já trabalhava em Pinhais. Eu vim para assumir minhas aulas no colégio Arnaldo Busato, colégio, então, até hoje eu sou lotada, colégio, o maior colégio público estadual de Pinhais. E aí foi assim um choque de realidade. Primeiro que nós não estávamos acostumados com aquele frio. Então era assim, e era muito difícil. Era muito frio era mesmo, muito difícil. A casa era muito pequenininha. Esses dias eu perguntei para o meu esposo que tamanho que tinha aquele apartamento. Ele disse, minha querida, eram 36 metros quadrados. Com 4 crianças, pai e mãe, e tinha sempre um agregado. Sempre chegava alguém que a gente conseguia. Então era assim, hoje... E na época não parecia tão pequena, né? Não, hoje eu olho, meu Deus, como é que a gente deu conta. E daí, 6 meses depois, aí eu vim morar em Pinhais, aí por uma questão assim que eu digo que as mãos de Deus, ele usa uns anjos, sabe, Thalita e Regis, que não tem como explicar. E aí foi quando nós acabamos chegando em Pinhais como moradia. E aí aquele sonho, né, de pensar que quando eu cheguei para morar, eu fui morar no lugar onde eu morava a 8 quadras da escola onde eu sempre trabalhei. Então foi assim, foi um encaixe, Deus foi colocando. Aí cheguei na escola, gente que vem do interior trabalha muito. Os falados pé vermelhos. Eu trabalhava muito criativa, muito entusiasmada. Rapidinho, né? Já estava participando da equipe pedagógica. Daí, 10 anos depois eu era diretora da escola. Olha, só 10 anos depois. A gente está um pouco tempo. E assim, aí me tornei diretora de escola, e daí, por me tornar diretora do maior colégio, fazer um trabalho muito bacana com a equipe, acho que começaram a me perceber, puxa, essa mulher acho que podia vir para a política. Aí em 2008 eu fui a convite, né, do nosso hoje ex-deputado federal Luizão. E eu acabei indo a primeira vez como candidata. Aceitou de primeira o convite? Não. Ele teve que trabalhar muito. Eu resistia porque eu achava que aquilo não era para mim. Não vou me envolver com a política. Não. Aquelas coisas muito comuns. Claro. Que política não é uma coisa legal, que eu não preciso me envolver com isso. Eu resisti muito. Mas aí, quando eu acabei dizendo, vou ter que aceitar, porque houve uma situação que eu percebi que talvez era necessário que eu passasse por aquele processo de conhecer e na minha cabeça de entender, né, na minha cabeça eu imaginava, não, eu acho que eu vou contribuir se eu for uma vereadora. Em 2008 eu não me elegi, mas foi uma campanha muito legal. Lindíssima. E daí eu me tornei secretária de educação. Aí depois de 2012 aí eu fui a mulher mais votada da cidade. Isso aqui foi um resumo. Não, gente, ela tá contando, eu já tô vendo, assim, ó, já colocando o cenário assim na minha cabeça. Ó, a proposta do podcast foi falar sobre essa questão do cuidado. Quando você entrou para a política ela cobra um preço muito alto da vida pessoal, da família. O preço emocional que ela cobra é as renúncias, né, Regi? Não é nem renúncia, né? Abrir mão, né? Eu digo assim que na articulação política, enfim, na política você sofre muitos golpes. Machismo. Exatamente. Machismo muito você acaba mais. Muitas traições. A política é um meio muito difícil de qualquer um sobreviver. E você, contra toda
Aliás, justamente vocês estão falando dessa questão da importância da mulher. A mulher participa pouco de política no país. É um desafio muito grande. O Luizão conseguir trazer você para candidato foi uma grande conquista, porque é difícil a mulher. As mulheres não querem participar de política. Existe uma lei, só para você ter uma ideia, Thalita, existe uma lei federal que obriga uma quantidade mínima de mulheres candidatas. E às vezes os partidos não conseguem cumprir essa lei, sabe disso? A política, ela cobra um preço muito alto da família, não cobra? Cobra. Ela cobra muito, muito alto, porque ou você faz para valer ou não dá para fazer. Aliás, na vida não dá para fazer nada na minha boca, não né? Não dá para fazer pela metade. Tem que fazer de verdade. Tem que ter entrega, né? Tem que ter uma entrega. E assim, a mulher no campo político, eu acho que em todos os campos, mas sobretudo no campo político, ela tem que trabalhar muito mais para ser respeitada. Logo, a mulher na política, ela precisa não apenas fazer a política, ela tem que organizar a vida dela, porque ela não deixa de ser esposa, ela não deixa de ser mãe, ela não deixa de ser avó, ela não deixa de ser filha, ela não deixa de ter a sua vida, as suas atribuições domésticas, que é muito isso arraigado sobre nós, e ainda precisamos fazer a política, porque se nós não fizermos as duas coisas juntas, nós vamos continuar não cumprindo as cotas legais, que exige-se 30%, ou então nós vamos ter uma mulher apenas que está lá participando para cumprimento de uma tabela. Hoje, como prefeita, que estou articulando e já articulamos os partidos, e 7 partidos, são 42 mulheres, porque precisam ter 6 em cada uma. Cada uma delas, eu digo, você não está entrando para ajudar o partido, você está entrando porque você vai defender proposta, você está entrando porque você vai fazer o quê? Você vai dar conta de um projeto. Olha só. E eu vejo que quando uma mulher entra na política, a Michelle Bachelet, que é presidente do México, disse: quando uma mulher entra na política, a política muda essa mulher. Mas quando muitas mulheres entram na política, nós mudamos a política. Olha que lindo. E de fato, quando uma mulher adentra a esse debate, ela qualifica, porque ela obriga os homens a fazer o debate que eles não fariam se não houvesse a presença dessa mulher na disputa verdadeira. Mas o preço que se cobra, Regis, ele é alto mesmo, porque é o preço de você de uma tempo da família. De uma dedicação absurda. Hoje, por exemplo, é domingo, você podia estar com a família nesse momento. Com netos, e você tinha um podcast aqui agora. Você podia estar em casa aproveitando o domingo com a família. E não está. Por quê? Porque é um compromisso, há uma possibilidade de você cumprir mesmo primeiro, que se eu dei a minha palavra que eu vim aqui, só se eu tivesse um impedimento muito grande para não vir. Isso parte do princípio também da responsabilidade, do comprometimento que a gente tem com todos os nossos compromissos. Então, mas o preço ele é alto, porém, eu dou conta porque eu tenho uma rede de proteção muito forte. A começar pelo meu esposo, né, que me ajuda não, ele faz o papel dele. De apoio Como é que é o nome dele? JR. Nome de radialista. Olha só. Nome de repórter policial, isso aí. Quase isso. JR, com o qual sou casado casadíssima há 39 anos. JR, parabéns, hein? Escolha certa há muitos anos atrás, hein? E o Jota, então, ele é uma peça fundamental dessa rede de proteção. Então, ele contribui demais com aquilo que eu preciso, ele gerencia um setor muito importante. E minhas filhas, netos, tem uma assessoria bacana. Hoje a minha assessora, Ana Paula, não pôde estar aqui, mas ela é aquela fiel escudeira que está sempre junto. Ou seja, se você tem um grupo de pessoas que te assessore, que contribui com esse trabalho, senão você não dá conta, não vai dar conta, porque aí eu vou deixar de cumprir algumas questões importantes. Quando você diz que o comentário é que a prefeita atende todo mundo, de fato, tem gente que diz assim, mas você precisa atender todo mundo? Eu digo, preciso. Eu preciso atender o grande empresário que vem me falar aqui de um projeto de 15, 20 milhões de investimentos, como eu preciso atender o morador em situação de rua que tem uma pauta para mim. Exatamente. Eu tenho que ouvir todo mundo. Isso é muito bem retratado, viu, Regis? Eu preciso ouvir todas as pessoas para que eu tenha decisões mais assertivas de implementação de política pública. Não é possível você governar com eficiência sem ouvir as pessoas. E é por isso que o nosso plano de governo, desde que eu
estou dentro do nosso grupo que eu sempre discuti, nós sempre construímos, as pessoas estão sempre na centralidade desse plano de governo, porque são para elas que nós temos que trabalhar. A prefeitura é a maior empresa, nós temos quase 5.000 pessoas que trabalham entre os estatutários, os estagiários, terceiros, quase 5.000 pessoas. Uma grande empresa prestadora de serviço. Exatamente. A empresa privada, ela visa o lucro, a prefeitura visa o quê? A satisfação do cidadão através do nosso serviço. Então, nós não podemos perder isso de vista, de que nós precisamos, sim, atender bem as pessoas. Esta é a máxima que nós temos ali com cada pessoa. Eu digo assim para um funcionário, quando ele chega, ele vai assumir o cargo. Eu digo assim, fulano, né, o nome dele, ou o nome dela. Se você cumprir o que está no edital do teu concurso, já está ótimo. Porque aí é um contrato, você sabia o que você tinha que fazer. Você sabe que você tem que exercer. Porém, se você puder surpreender e fazer algo a mais, com carinho, com respeito, com entrega, você vai surpreender as pessoas e se surpreender. Mas, Rosa Maria, estimular para que isso aconteça no funcionalismo público é um desafio bastante grande. Porque muitos funcionários, às vezes, passaram por diversas gestões, muitas delas, às vezes, decepcionaram, enfim. E como motivar alguém que, de repente, já está há bastante tempo na carreira? Como é que você faz esse trabalho com aquele profissional que já está lá, aquele servidor público de muito tempo que serve a vocês, que você sabe que precisa, uma área que precisa, de repente, de uma nova visão ou restaurar muitas coisas? Como trabalhar com quem está cansado? Olha, é um desafio muito grande. Mas o que a gente precisa fazer o tempo todo? Primeiro que o servidor precisa compreender que a razão da existência dele é a população. Ele não trabalha, a prefeitura não tem um fim em si mesma. A finalidade da prefeitura é de dentro para fora, né? São as pessoas que fazem com que uma prefeitura exista. Então, no momento que esse servidor, essa servidora tem essa compreensão, aí claro que nós vamos trabalhar sempre com uma questão muito forte de qualificação, porque hoje as mudanças, né, a contemporaneidade tem trazido muitas demandas, tem trazido uma população exigente, às vezes intolerantes, impacientes. Então é claro que o trabalho com o servidor no sentido de como você vai fazer a gestão de um conflito, como é que você vai trabalhar, mas acima de tudo é levar as pessoas de que elas precisam ser apaixonadas pelo que elas fazem, porque é muito melhor a gente trabalhar com o que a gente gosta do que a gente trabalhar com o que a gente não gosta. Então a gente trabalha também com perfis. E assim, é muito difícil, a gente tem que buscar um mecanismo legal para dizer para a pessoa que ela precisa trabalhar. Porque em Pinhais nós temos um trabalho muito bem feito em nível de RH e de diálogo. Eu estou o tempo todo, seja com a galera que planta flor, com o arquiteto, com o engenheiro, com o advogado, com a professora, com o médico, com a enfermeira, sempre dizendo a eles muito obrigada. Eles recebem reclamação, mas toda vez que vem um elogio, a gente também faz chegar na médica, faz chegar na enfermeira, faz chegar no menino que cuida da drenagem, que aquela drenagem que ele fez deixou de ter enchente na casa daquela família. Então isso tudo, as pessoas começam a se apaixonar pelo que elas fazem e compreender que elas mudam a vida das pessoas. Então eu sempre declaro a minha gratidão sempre que posso. A população tem aprendido a fazer isso e aí torna-se um círculo virtuoso tão grande que hoje eu diria para vocês que o grande capital, o grande ativo da nossa cidade são os nossos servidores extremamente qualificados, comprometidos, que amam o que fazem e entregam o melhor para a população. Haja vista, hoje nós temos uma avaliação de 81,5 de aprovação. Isso não é a prefeita. Claro, é sobre uma diretriz da prefeita e de uma equipe. Uma aprovação muito alta. Porém, é pelo trabalho dos nossos servidores. E eu jamais, quando estivemos em Brasília... Uma aprovação dessa, você não tem como não ser candidato. Isso, exatamente. O ano passado, recebendo o prêmio da cidade mais sustentável do Brasil, pelo prêmio Band Cidades Excelentes,
que é um prêmio extremamente sério, passado por diversos indicadores, eu creditei totalmente o prêmio a nossos servidores, a nossa população, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, se o servidor é comprometido e a população acredita e faz a parte dela, contribuindo, preservando, cuidando, aí a gente cuida com mais amor e mais eficiência. Já que a gente falou dessa questão, a gente começou o podcast falando sobre cuidado, sobre essa sensibilidade feminina na política. No universo masculino da política, em linhas gerais, quando o contraditório surge, a perseguição política se instaura, muitas vezes. Como é que você lida com o contraditório lá em Pinhais? Olha, eu lido com muito respeito, com o princípio realmente do direito a dar as respostas quando são necessárias, mas eu digo para você que o nosso foco ele é tão grande no trabalho que a gente segue trabalhando. E quando vem sim uma mentira, quando vem um desrespeito, primeiro que eu digo que se for uma questão que vá contrário àquilo que não está, que não é verdadeiro, por exemplo, como fake news. Eu hoje, inclusive, eu atuo em cima de que é violência política. E super transparente, né? E assim, através da nossa transparência, de um trabalho de diálogo o tempo todo, audiências públicas, o meu gabinete ele é aberto, eu atendo as pessoas, ou seja, não há motivo pelas pessoas irem lá na rede social contar uma mentira quando elas podem ir ao servidor, ao nosso secretário, pode vir a prefeita por esclarecimento. Então eu lido assim com transparência, com respeito, Exato. Mas com muita firmeza. Bobeou, vai ter que responder, porque eu não faço isso com ninguém. Legais, né, eu digo assim que nos pleitos eleitorais é muito comum haver o debate natural e haver algumas indisposições, mas eu jamais vou cometer um desrespeito com quem quer que seja, por isso eu gosto e exijo respeito para comigo. Perfeito. Claro, você tem as ferramentas para isso. Só que quando surgem essas fake news, e é um ano eleitoral e a coisa fica muito intensa, injusta e fica às vezes até insustentável à medida que o processo eleitoral vai se aproximar. Quem mais sofre é a família, porque às vezes a família ela não tem a mesma sustentação que você tem. Você entende o processo político, isso aqui vai passar, isso aqui foi jogada de funciona, A ou né? B, Exato. eu vou rebater isso aqui desse jeito e vou derrubar desse jeito, essa conversa que está sendo lançada. A família não tem essa estrutura. Você sabe, eu acho que você concorda comigo, a família sofre mais do que o político. Sim, a família sofre. Tanto é que na minha casa a nossa conversa ela é sempre muito aberta. Naturalmente que eu acho que eu tenho sido assim muito abençoada. Não tenho sido tão vítima dessas questões. Eu acho que temos conseguido. Você vive um momento bom lá. Um momento bom. Acho que um momento de respeito. As pessoas têm compreendido que esses dias uma pessoa falou: não, é impossível falar de ser prefeita, ela não para de trabalhar. Eu acho que o trabalho, a postura, nós já vamos trabalhando isso até como antídotos. Eu penso o seguinte, dizer que isso ainda não foi possível ser feito, fazer essa crítica, ok, mas não pode atuar sobre a moral, sobre a ética da pessoa, da prefeita. Agora, em relação às críticas, em relação à gestão, isso é natural. Esse é um processo muito natural e veja, uma cidade nunca está pronta. Por que é que eu sou candidata como é que eu sou pré-candidata à reeleição? Porque a cidade tem muito ainda por fazer. Se ela estivesse prontinha, eu já podia ir para minha casa. Vamos aproveitar e pegar esse gancho seu. Quantos anos tem em Pinhais? 32 anos. Você viu esses 32 anos de Pinhais? Viu aonde Pinhais chegou até agora? Pergunto para a prefeita à minha frente. Para onde vai Pinhais agora? Pinhais se prepara todos os dias para o futuro. Prepara-se para o futuro, prepara-se em entregar uma cidade cada vez melhor para as nossas futuras gerações. Regis e Thalita, não faz muito tempo, eu volto aqui a dizer do JR, eu sempre o cito porque é uma pessoa incrível e muito respeitada pelo seu profissional. Ele chegava em casa triste porque ele foi despachão do Detran, hoje aposentado. Meu maridão. E ele, isso, um grande esposa. E ele dizia assim, ele ficava chateado que as pessoas pegavam o endereço de Curitiba porque elas tinham vergonha de emplacar Pinhais na placa do carro. E hoje não. Hoje a nossa cidade é uma cidade que as pessoas têm muito orgulho de dizer eu moro em Pinhais, eu trabalho em Pinhais. Então, a construção de uma cidade
que dá orgulho. Nesses 32 anos nós trabalhamos com o mote, uma cidade que inspira. Hoje, nossa cidade, nós recebemos muita gente de fora para conhecer, olha, por que é que o projeto lá, Mulher Segura nos bares à noite funciona, olha o Parcão, olha a muralha digital que hoje é capaz de apreender um veículo se ele tiver alerta de furto na nossa cidade, num tempo médio de 7 minutos, chegamos já a recuperar um carro em 1 minuto. As pessoas querem saber. Nós recebemos gente de outros estados, inclusive integrantes do governo da Índia, para conhecer nosso case de sucesso, né? Os nossos módulos eletrônicos. Ou seja, é uma cidade que tem cuidado das pessoas em todas as áreas. Isso é bacana. Então eu vejo assim que é muito natural uma cidade que o que a gente mais pode fazer por Pinhais? Ainda tem muito por fazer. Eu diria que na área da educação nós precisamos investir muito, porque eu acredito que é pela educação que nós transformamos uma cidade e transformamos as pessoas para que elas transformem os lugares assim onde elas estão. Como a senhora, né, prefeita? Isso. Digna de exemplo, né, que veio através da educação. Então as pessoas perguntam o que Pinhais pode esperar? Muito trabalho, né, da prefeita e de uma equipe que quer uma cidade cada vez melhor, mais segura, mais bonita, uma cidade educadora, uma cidade que se desenvolve, uma cidade que gere riqueza, que gere empregabilidade, que gere orgulho e que percebeu, inspire. Né, Regis? Você percebeu, olha, você é uma minoria aqui na bancada. Exatamente. E você consegue entender como que uma gestão de uma mulher à frente de uma cidade, ela traz essa delicadeza, ela traz esse cuidar de pessoas, porque o tempo todo a gente percebe a prefeita falando de pessoas. Eu fico muito tranquilo, porque geralmente quando a gente conversa com o prefeito, é aquele tom mais aquela assim, coisa incisiva. Coisa. E olha a delicadeza do feminino, meu amigo. Ela falou que você pode perguntar qualquer coisa, para que você já deu para perceber a essência, entendeu? Exatamente. É alguém que reconhece que está em constante evolução, assim como a sua cidade, que quer contribuir para que a cidade continue evoluindo. E a cidade consegue entender isso, né? E que tem uma base familiar muito boa. A gente precisa dessa base familiar. Ninguém vai ser um prefeito bom, ninguém vai ser uma prefeita legal se não tiver essa base, se não tiver realmente isso para construir. A boa administração pública, ela começa com a administração da nossa casa. Isso é bíblico, inclusive. É verdade. Eu queria falar, é o seguinte, o podcast é uma oportunidade que a gente tem de honrar a família. Então, 3 netos ou netas? Eu tenho 2 netas, 1 neto e 4 filhas. Você não falou de mim lá, vó? Fala o nome deles aí. Eu vou falar. Cadê eles? Vou falar. A Maria Eduarda vai fazer 15 anos. É a mais? É a mais... Ela é toda contraditória, adolescente, né? Que é formadora de opinião. Sim, muito crítica, cobra. Já vai pra política também. Eles cobram, né? Vereadora, aí nós temos o Arthur, que é um garoto todo intelectual, que também já é pré-adolescente, adora um videogame, jogos virtuais. E a Mirella é pura alegria. A Mirella é irreverência, né? Os 3 são muito irreverentes. Olha. E cobram muito. Às vezes, hoje nem tanto, mas já cheguei a ouvir assim, vó, por que você não é uma avó normal de ficar em casa? Será que a avó faz uma macarronada? A avó faz alguma coisa? Faço. Domingo eu não posso ter um podcast lá na Feiarte, lá em Curitiba, não posso. Vó, sério? Ou então, vó, você não tem agenda hoje? Ai, que fofo. Mas eu procuro assim, o tempo que eu consigo dispensar é um tempo de qualidade e eles sabem. Aí a Mirella diz assim, lá na escola todo mundo sabe que eu sou neta da prefeita. Que orgulho. E eles sabem, e a minha avó tem que trabalhar muito para cuidar da cidade. Senão pega no pé deles, não é isso? Eu sei como é que é. Ou então eles me trazem pautas. Os recados vó, a escola lá tá precisando arrumar o parque. Vó, você precisa, olha, lá tá faltando. Então, as demandas começam em casa. Rosa Maria, falamos os netos. Os filhos. As minhas meninas. Só filhas? São filhas. 4. São 4. Tem uma lindona por aí. Inclusive, a minha número 2 está ali, que é a mãe da Maria Eduarda. Que linda. A minha mais velha, Débora. A mais? Desculpa, eu tenho que perguntar. Ela é muito intelectual, ela é muito... É uma cultura assim, muito arraigada, uma personalidade super forte. Ela é designer gráfico, trabalha numa grande empresa, é uma publicitária de mão cheia. Publicitária está em casa. Isso. A Larissa é a mãe da Maria Eduarda. A Débora é só a mãe do Torresmo Cachorrinho. O filho pet. A minha mais velha.
A Larissa é a mãe da Maria Eduarda, é administradora, e hoje segue os caminhos do pai, são as melhores despachantes da cidade. Ela e a Bruna. Um oferecimento para cadê? Nossa, o nome das minhas irmãs, Bruna e Débora. Eu não vou falar o nome do despachante não, que daí não pode, não pega bem. Mas a Bruna é a mãe do Arthur e da Mirella, e ambas trabalham juntas e são extremamente respeitadas, e me enche de orgulho na cidade quando as pessoas dizem: meu Deus, prefeito, suas filhas são maravilhosas. E a minha caçula, que hoje mora em São Paulo, Giovana, que é a nossa engenheira ambiental, e hoje também morando em São Paulo, sempre está aqui e trabalha numa empresa muito bem, assim, são meninas muito bem sucedidas, muito bem encaminhadas, e são os nossos orgulhos, meu e do meu esposo. A gente ouve, né? E eu já me dá uma sensação gostosa de orgulho. Você imagina para essas meninas terem essa mãe? E você tem um ponto a mais, porque você é de Pinhais, é isso? Então, eu moro em Pinhais há 10 mora? anos. E posso falar tranquilamente da gestão da prefeita. Fala, né? com conhecimento de causa, né, Thalita? Exato, então é muito confortável para nós. É legal ter no esse podcast alguém para dar um depoimento de lá. Não, e eu falo, eu fico super assim, lisonjeada, até representando o grupo MWM, trazendo a prefeita sempre, né, o segundo convite que a gente já, nessa segunda edição, que a gente está à frente da FEIARTE, o ano passado eu estive aqui. Então, assim, para nós é um carinho muito grande, pois somos de lá, somos empresários da cidade, a gente, né, movimenta também o comércio e tem a oportunidade de ter hoje na nossa bancada a prefeita da nossa cidade, representando aí essa mulher, esse feminino e essa doçura por trás desses bastidores, né, Regi? Eu só fiquei na dúvida, ela falou das 4 filhas já ou não? Falei da das Débora, falei da Larissa, da Bruna e da Giovana. Você esqueceu que eu estou tentando melhorar. Não, mamãe não e daí tem que falar dos genros também, o Jefferson, o Lúcio e o Gustavo. Tem os genros, gente. Senão eles ficam todos tristes se não falar. É verdade. Muito bem. Olha, mas família é isso, né? Família é onde a gente sempre pode voltar, é aquele que nos acolhe, que tem a compreensão e que realmente são por eles também. E eles são muito compreensivos comigo. E a FEIARTE, essa sua presença, a feira, fala um pouquinho da feira. É uma feira maravilhosa, é uma proposta incrível que tem movimentado a economia, o artesanato, toda essa novidade de diferentes países. É uma possibilidade incrível e que já desde o ano passado aqui estive. Eu assim, parabenizo toda a iniciativa, porque é uma coisa assim muito, você trazer muito legal. O artesão, né? Porque muito bacana. Você pega uma escultura, ela é tudo muito única, né, Regis? Ela tem uma história. Então, quando a pessoa ela entra numa FEIARTE, independente dos países que a gente também tem trazido, são mais de 27 países, essas culturas regionais também. Nós temos Mato Grosso, Pernambuco. Então, você olha para cada estande, você vê uma particularidade muito do artesão, desse pequeno artesão, que ele tem que ser muito valorizado, né? É uma assinatura dele, é uma peça exclusiva. E a gente consegue trazer e compilar isso dentro da feira, né? Retratar isso. E aos de Pinhais, assim como a prefeita que vem à FEIARTE, sejam todos sempre muito bem-vindos. Nosso muito obrigado em nome do grupo MWM. Prefeita, olha, foi um prazer conhecê-la, né? E bater esse papo aqui, não só para conhecer a política em si. Vai para as eleições agora? Sou pré-candidata e estamos trabalhando muito. PSD, partido do nosso governador, para nós continuarmos a cuidar dessa cidade. Hoje o nosso município tem grandes desafios, né? Estamos hoje num momento importante da infraestrutura, um projeto do nosso novo hospital com UTI, que é um grande anseio da população. E ele está lá sendo já está numa fase bem adiantada, a infraestrutura assim muito bem adiantada na cidade, ou seja, é uma cidade hoje que tem se destacado em todos os setores, é uma cidade hoje que ela se torna referência em muitas áreas, e nós estamos muito à disposição para apoiar, para incentivar os grandes investimentos, a fim de que a cidade gere riquezas, mas acima de tudo gere desenvolvimento humano. Né? Uma cidade só se desenvolve quando as pessoas se desenvolvem. E nós temos programas de qualificação da nossa mão de obra. Se uma empresa se instala e ela diz, olha, eu preciso de uma qualificação de mão de obra, de pessoas nessa área, nós com as grandes parcerias já fazemos isso, a fim de que Pinhais se ocupe ali, né, e dê oportunidade a quem é de Pinhais. Então é um trabalho assim de muitas mãos, muita gente trabalhando, a fim de que a cidade seja realmente
esse espaço de digerir realmente a capacidade de dar conta das necessidades do povo, do nosso povo, que é tão incrível, tão trabalhador e tão participativo. Olha, sucesso nesses próximos dias, nesse novo desafio que vem por aí. Você você era vice-prefeita, né? Assumiu há 2 anos. Sou prefeita há 2 anos. Já trabalhei, parecia que faz 5, 6 anos, mas trabalho intenso. Como é que foi essa transição? A equipe, como é que colocou a sua cara na equipe, que era uma equipe de outro prefeito? Isso, era uma prefeita. Então, eu, Você compôs junto com ela? Isso, 2016, fui vice-prefeita da nossa prefeita Marli Paulino, que hoje é deputada. 2020 fomos reeleitas. E aí, em 2022, a prefeita precisou desincompatibilizar-se para ser candidata a deputada. Hoje é a nossa representante na Assembleia. Olha só, na Assembleia, faz muita diferença. E aí, então, no dia 1º de abril de 22, é o dia da mentira, mas é verdade, eu assumi como prefeita. Então, faz 2 anos que me tornei prefeita. Na verdade, foi uma transição, eu diria que muito tranquila, porque como eu já fazia parte da equipe, como vice-prefeito, eu sempre tive a oportunidade de estar muito acompanhando, né? Exatamente, muito próxima. A gestão da Marli. Então eu tive um papel assim bem interessante como vice, né? Eu tive a possibilidade de trabalhar, de atuar. Então isso não foi tão chocante. Não foi o vice só de enfeite? Não, né? Enfim, daí quando eu me torno prefeita, daí veio o desafio. Uma cidade que já estava num momento muito bacana de administração. E aí eu tinha que trabalhar muito para que a prefeita que havia saído não levasse assim, puxa vida, a administração caiu, né? Deixaram a peteca cair. Então eu tinha uma altura, né? Eu tinha uma responsabilidade de manter a régua bem alta, né? E aí nós estamos conseguindo e, claro, cada administração tem um estilo. O meu estilo é ritmo muito intenso mesmo. A galera trabalha muito, nós trabalhamos muito. Tem dia que a minha agenda assim, é das 8 da manhã às 8 da noite. Você quer encontrar a prefeita? Você encontra ela na rua, meu amigo. Você não encontra ela dentro da prefeitura, não. Você pode ter certeza. Entendeu? Esses dias uma criança, acho que uma criança no Insta. Acho que essa prefeita tem rodinha nos pés, porque ela está aqui, ela está lá. Que legal, né? É que talvez até a geografia da cidade nos permita isso, que é uma coisa mais rápida. Mas isso é muito seu de também, fato, né, eu gosto de acompanhar. Como eu disse aqui agora, é notável, é visível, não só por eu morar na cidade, mas nesse bate-papo entender como você gosta de estar com pessoas. Estou aqui liderando. O valor está no ser humano. Isso. Aí é como eu disse, eu não faço nada sozinha, né, prefeita? Exatamente. Existe todo mundo comigo e você tem esse espírito acolhedor. As pessoas se sentem muito seguras em trabalhar e liderar junto com você. É isso que o resultado de Pinhais. Exatamente. Eu penso que a caminhada é essa. Ainda há muito por fazer, muitos desafios. O mundo nos traz desafios diários, mas nós temos a responsabilidade de nos munirmos com conhecimento, com instruções, com metodologias, e a gente precisa entregar o melhor para a sociedade, porque a população, nós estamos lá por eles, por elas. Então é a melhor idade que precisa de nós, é a criança, é a pessoa doente, e os desafios são imensos, mas nós temos a condição de gerir o recurso público que é sagrado, para entregar o melhor para a população. Mais uma vez, obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Estamos aí, trabalhando bastante, fazendo o dever de casa em Pinhais, para que Pinhais seja realmente um cantinho bem cuidadinho e que ele inspire, e também somos inspirados por outras cidades que também cuidam bem da cidade, né, das pessoas, para que o país seja melhor. Em Pinhais a gente faz do nosso cantinho um lugar bom de se viver. Slogan para todas as pessoas. E em Pinhais a gente faz, a gente cuida. A gente faz, a gente cuida. Viram aí, né, gente? Amei o slogan. Prefeita, eu então, mais uma vez, deixo também meu carinho em nome da MWM, Feiras e Eventos, a tua presença aqui na nossa bancada, nesse bate-papo com o Regis da RMix. Sempre os eventos estão de portas abertas, é com um imenso carinho que nos sentimos muito acolhidos com a tua presença.
Muito Mais obrigada. uma vez, obrigada e parabéns aí pelo espaço, pela oportunidade, pelo projeto de vocês. A FEIARTE já é um sucesso. Mas o Amém. podcast só Obrigada. fica legal quando alguém vem aqui e se propõe a contar a sua história. Se Eu não, contei. Contou. Pode perguntar como eu perguntei Todo mesmo. mundo já pode ficar ligadinho aí, saber um pouquinho Obrigado, da viu? A prefeita. gente conta mesmo. Rosa Maria de agradeço. Jesus Colombo, prefeita de Pinhais, meus amigos. Palmas! Conosco aqui na Remix Podcast. Obrigada, Siga o canal gente. para convidados tão especiais quanto a prefeita aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Obrigada. prefeita.